Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast da Voz da Educação. Hoje com uma convidada nova, não é? E especial, e que o julgo que o que ela vem falar hoje interessa a todos os profissionais da educação e também a muitos pais. Portanto, apresentamos a nossa convidada. Ela é terapeuta da fala, já tem mais de 20 anos de experiência e é especialista em comunicação, relação e autismo e comunicação aumentativa e alternativa. E disto já vamos falar um pouquinho mais à frente. A Filipa Narciso ajuda crianças a comunicarem, mesmo quando são não verbais. E o mais importante, ajuda os adultos que cercam estas crianças a terem ferramentas para ajudar a comunicação com, portanto, estas crianças com problemas de comunicação. E pronto, bem-vinda. Muito obrigada. Agradeço muito o convite e de falar de uma área que eu gosto imenso, que é a área da comunicação aumentativa e alternativa, e neste caso em especial na área do autismo. Filipa, diga-nos como é que começou essa, porque a Filipa tem a formação de base de terapia da fala, certo? E depois fez a especialização nesta área. Sim. Como é que surgiu essa vontade de... É assim, eu terei formação no Porto e quando vim para a Madeira, o meu primeiro trabalho foi na instituição Sagrada Família e desenvolvi lá um projeto que era um projeto da comunicação aumentativa e alternativa. Nessa área não era uma área muito focada para o autismo, era mais para crianças e jovens que não comunicavam através da fala, e foi feito um trabalho de equipa, fazíamos muitas reuniões, eu cheguei também a ter algumas formações na altura nesse sentido, e foi uma área que eu me apaixonei e que desde sempre gosto imenso de trabalhar. Comunicação aumentativa e alternativa é tudo que são pistas visuais que acrescentam informação através da fala e também tudo o que acrescenta a expressão à criança. Neste caso pode ser um gesto, pode ser uma imagem, pode ser um pictograma, tudo isso, e ver as crianças a comunicar, por mais pequeno que seja, é sempre uma vitória diária. No caso do autismo, eu tenho trabalhado com algumas crianças, mas noto que ao longo da minha experiência eu tenho sentido muitas dificuldades na intervenção com o autismo. E eu senti de facto essa necessidade de saber mais. Não quer dizer que eu agora saiba tudo, não é? Porque acho que nunca sabemos tudo. Mas senti a necessidade de facto de tirar a especialização, e depois também tive que tirar mais formações na área da comunicação aumentativa e alternativa, muitas delas direcionadas para o autismo. E o autismo é um mundo, não é? O espectro do autismo temos crianças, umas verbais, outras não verbais, algumas falam, mas não comunicam, porque a fala delas é uma repetição isolada, não tem qualquer função. E é importante que a comunicação aumentativa e alternativa entre o quanto antes. Porque há aquele mito que a comunicação aumentativa vai atrasar a fala e vai impedir, mas é assim... Não há evidência científica que comprove que a comunicação aumentativa e alternativa atrasa a fala. A comunicação aumentativa até potencia a fala. Quando eles têm alguma capacidade de fala, potencia. Claro que, estatisticamente, há crianças, cerca de 25% das crianças, mesmo com muita intervenção, nunca vão desenvolver a fala. Por isso a comunicação aumentativa e alternativa deve entrar o quanto antes. E há várias formas de conseguirmos entrar com a comunicação aumentativa e alternativa. Pode ser através dos gestos, através de pictogramas, pode ser com baixa tecnologia ou alta tecnologia. Claro que depende de cada caso. Agora, o que é importante é perceber quem é aquela criança, como é que ela comunica, funções comunicativas é que ela tem. Que ela tem em vários contextos. Em casa, eu preciso de uma articulação muito grande com os parceiros de comunicação. Os parceiros de comunicação são as pessoas que estão diariamente com aquela criança. E temos aqui 2 parceiros muito importantes.
a escola, desde os profissionais da escola e os pares daquela criança, e em casa. Por isso é que eu gosto muito de trabalhar com os pais, porque eles são os primeiros a me dizer, primeiro, se eu quero interagir com aquela criança, eu preciso saber o que é que ela gosta. Eu tenho que ser fascinante para aquela criança, porque eles não aprendem a ter uma comunicação passiva, ou seja, eles não precisam de nós, porque eles estão bem no mundo deles. E eu preciso de chegar a eles. Ok, a criança gosta de rodar um objeto, se calhar é aí que eu vou entrar com a criança. Posso fazer uma imitação para haver o quê? Um foco compartilhado. Muitas vezes os pais querem, ele precisa de ser estimulado nas cores, fazer um puzzle, mas a base da comunicação e da linguagem tem a ver com a regulação emocional e sensorial. É a criança estar pronta para ver o outro. E isso às vezes é muito mais... Parece uma coisa muito simples e não é. E depois os contextos variam muito. E estas crianças com autismo experimentam vários momentos de desregulação ao longo do dia. Às vezes pode ser um barulho, às vezes pode ser um cheiro. Eu posso às vezes até ter um perfume que a criança não tolera. E às vezes é importante nós profissionais, darmos tempo para conhecer aquela criança. Porque às vezes nós queremos tanto dar a melhor resposta, e eu sei que há tanta gente aí com tanta vontade de responder, mas primeiro vamos tentar conhecer, dar espaço, permitir-me a conhecer a criança, que às vezes isso é muito difícil. Então, dentro das escolas, em que a maior parte das pessoas não tem uma criança com autismo, tem várias, as escolas, por mais que queiram incluir as crianças, não estão preparadas, porque às vezes basta o barulho. Exatamente. Basta o barulho. E às vezes eu digo, é importante se calhar às vezes parar, mas é preciso que as pessoas tenham um horário para isso, não é? Parar, ver o comportamento da criança. Estas crianças desregulam e manifestam como? Através de birras. E a birra, às vezes pode ser uma birra, às vezes pode ser uma crise, porque a criança está tão sobrecarregada e a maior parte delas não consegue comunicar que está cansada, ou que está doente, ou que tem uma dor, ou que quer parar. Mas para isso tem que haver uma equipa que pare, analise o comportamento que a criança tem, até pode fazer um registro em que hora, o que é que aconteceu antes, o que é que aconteceu depois, de que maneira é que eu posso apaziguar ou acalmar aquela criança, porque se ela não tiver calma, não vai aprender. Se eu estiver nervosa, eu não vou conseguir fazer bem o meu trabalho. E por isso é importante que estas crianças necessitam de muita antecipação de tudo. Às vezes basta falar, olha, daqui a bocadinho vais... Além do falar, estas crianças, como costumamos dizer, são aprendizes visuais. Eles precisam muito de ferramentas visuais para perceber o contexto diário deles. Por isso é que eu sugiro que as escolas tenham um horário de rotinas. Até pode ser um horário grande, porque assim estamos a dar resposta não só àquela criança que tem autismo, mas também a todas. Porque nós também usamos uma agenda. Nós nos organizamos. Às vezes pode ser uma organização mental, mas às vezes até pode ser escrita. Isto para quê? Porque também quando há alterações de rotina, a gente os prepara. Olha, afinal hoje não vais ter educação física. E explicar. Eu também gosto que me expliquem quando aquela rotina que eu estou à espera, habituada, seja explicada. Eles precisam muito disso. Porquê que eles precisam muito disso? Isto é uma forma de comunicação aumentativa e alternativa, mas não é para a criança expressar. É uma forma de modelarmos o comportamento. Ou seja, o que é que eu pretendo? Eu pretendo que a criança diminua os níveis de ansiedade, diminua os níveis de stress, para estar mais regulada para a aprendizagem ou para a interação. Quem diz horários de rotinas também pode dizer histórias sociais. Histórias sociais é quando a rotina se altera. Por exemplo, a escola tem... A criança vai para um passeio. Não é uma rotina habitual. E é importante explicar à criança, olha, com uma história, até pode ser uma fotografia do autocarro, do lugar onde a criança vai, com quem é que a criança vai e o que é que ela pode sentir naquele momento. Olha, tu vais passear de carro, vai estar muito barulho, tu tens que pôr o cinto, se calhar vais estar mais tempo sentado, mas vamos a este lugar. Se tu estiveres nervoso, por exemplo, se a criança usa um mordedor ou a criança usa uma bola que acalme, podemos pôr isso na história. Olha, quando tu estiveres nervoso, tu podes usar o mordedor, tu podes usar a bola, vais ter esta pessoa que vai estar contigo.
Sim, para quê? Para a enquadrar criança tudo, enquadrar, porque é uma rotina que não é habitual. Exato. Quem diz isso diz uma viagem de avião, uma ida ao médico, que a criança às vezes está lá Sim. tanto tempo à espera. Isso tudo tem que ser preparado. E eu acho que é aqui também que a comunicação alimentativa e alternativa é muito importante. E também pode entrar quando nós queremos que a criança desenvolva autonomia de várias tarefas. Por exemplo, uma ida à casa de banho, e posso ter uma sequência de tarefas que a criança comece a perceber o que é que tem que fazer naquele contexto. Do mesmo modo, eu posso ter uma prancha para a interação. Porque quando eu tenho pistas visuais para a criança aprender qualquer coisa, há uma sequência. Na prancha para a interação, eu vou dar voz à criança. Por exemplo, a criança vai à casa de banho, pode dizer: estou com uma dor, preciso de papel higiênico, está difícil, ajuda-me a limpar. Isto é prancha para a interação, porque não há uma sequência. Por isso é que as escolas podem adaptar isto tudo nos vários contextos onde a criança está. Do mesmo modo, podemos também usar um plano de trabalho, um plano de tarefas, por exemplo, na sala de aula, porque a criança consegue assimilar melhor a sequência do que tem que fazer, e podemos usar aqui os reforços. Por exemplo, olha, passado um determinado tempo, depois de acabares esta tarefa, podes ir à rua, podes brincar com aquele brinquedo. Por isso é importante sabermos o que é que a criança gosta muito, Sim. para intercalarmos uma atividade em que é dirigida com uma atividade que é da preferência da criança. Mas lá está, isto tem que haver um olho em equipa. Pois é. Não pode ser feito sozinho. Não pode. E sobretudo quando depois temos mais 20 ou mais 21. Exatamente. Também e todos na sala, diferentes. e todos diferentes. Há uns que até podem tolerar a luz do dia, e há outros que a luz pode incomodar, mas isto requer uma interpretação de todos os profissionais que estão na escola. Por exemplo, nós temos muitas crianças que vão agora transitar para o primeiro ano. A mudança para o primeiro ano já é violenta, desculpem a expressão, por si só para qualquer criança. Para uma criança com autismo é dramático, porque ela depois vai mudar até de pessoas, até de escola, o que é exigido, todo o contexto, o que é exigido àquela criança é que permaneça muito tempo sentada, né, e exigido a todas as crianças. Isto tem que ser muito bem pensado. Primeiro, a preparação para o primeiro ano. Mais uma vez, uma história social, com quem é que a criança vai contar, que se calhar vai ter que estar sentada, mas que precisar de ajuda pode comunicar ou pode ser, mas quem é que vai sair com a criança? Existem recursos para sair com a criança daquela sala? Há escolas que até têm um cantinho que os ajuda a acalmar, mas a questão é, há profissionais disponíveis para levar a criança lá para fora ou para aquele cantinho? E às vezes o cantinho que supostamente é para acalmar, tem outras crianças que também estão desorientadas, estão desreguladas, estão lá, e a criança, em vez de acalmar, ainda vem mais agitada. É isto que eu quero que todos nós pensemos em conjunto. Sim, claro. Porque isto é um trabalho que implica uma organização, parar, ou falar muito com os pais, porque os pais também estão tão cansados. Eles dão o melhor todos os dias. Todos os dias para eles é uma luta. Às vezes eu noto que há pais que vêm com o coração nas mãos cada vez que vão para a escola, porque olha, o seu filho, aconteceu isto, aconteceu. Claro que a escola tem que comunicar, mas estes pais todos os dias uma luta. Muitos deles já não levam ao supermercado porque é muito barulho, é muito estímulo visual. Muitos pais abdicam também de ter vida e são sempre pais, e estamos a falar de homens e mulheres que precisam de ser homens e mulheres, precisam desenvolver outros papéis. Portanto, o autismo diz respeito a todos nós, enquanto sociedade. Até que ponto nós estamos preparados? Porque assim, parece que nós só vemos que a criança não é capaz. E o que é que nós somos capazes, enquanto parceiros de comunicação ativos na sociedade? Estamos preparados? Não é? Por exemplo, há países na Europa que já têm nos parques infantis tabelas grandes de comunicação e alternativa com palavras essenciais. Palavras essenciais são palavras que foram estudadas em várias línguas e que nós usamos com muita frequência. Por exemplo, o mais, o acabou, o parar, o fazer, o pôr, o eu, o tu. São palavras que são muito usadas e normalmente no meu trabalho eu implemento essas palavras na primeira página de qualquer sistema, seja alta ou baixa tecnologia. Porquê? Porque a criança, ao comunicar aquelas palavras, ela pode usar em vários contextos, não é? E isto para dizer que há países que já estão preparados para ter essas pranchas grandes
para dar voz a essas crianças e porque não nós, enquanto sociedade, começarmos a pensar nisso tudo. Então, até mesmo os serviços públicos, pensarmos todos enquanto sociedade. Sim, porque eu acho que aqui há uns anos não se ouvia falar tanto e também confesso que estive um pouco afastada do direito, da educação, mas a verdade é que não víamos esta quantidade de jovens, de crianças, e estas crianças vão crescer. Exatamente. E vão precisar de um lugar na sociedade, não é? E vão se tornar adultos, e o que queremos é que se tornem adultos minimamente independentes e autónomos. E que lugar é que estas pessoas vão ter na sociedade? Exatamente, temos que preparar o futuro com alguns ganhos que eles possam desenvolver diversos papéis. Há crianças que academicamente podem não conseguir aceder aos conteúdos que são dados, mas até que ponto nós também estamos preparados para esse futuro, não é? As empresas estão preparadas para esse futuro porque eles são fantásticos em determinadas áreas, basta descobrir, mas para isso precisamos de tempo. Voltamos a falar. E precisamos de comunicar. Exatamente. Voltando às palavras essenciais, que é uma coisa relativamente, para mim foi recente, eu até posso estar aqui a dizer qualquer coisa que não seja correta, para mim foi recente, porque eu, enquanto terapeuta da fala, a minha primeira abordagem era usar a comunicação para o pedir. Por exemplo, a criança adorava bolas, eu usava a bola, então nós trabalhávamos essa parte do pedir a bola e depois a criança comunicava a bola e por aí adiante. Só que o que é que acontece com as crianças com autismo? Muitas vezes eles adoram uma coisa, 2 semanas depois já estão fartos daquilo, não é? E a probabilidade da palavra bola ser generalizada a outros contextos é baixa, porque ele pode chegar à sala, está com a docente, não vai trabalhar bola, vai trabalhar outras questões. Portanto, eu já perdi uma oportunidade de trabalhar essa palavra. Com as palavras essenciais, o mais pode entrar em vários contextos. A criança pode pedir mais um objeto ou mais qualquer coisa. O fazer, o abrir, nós usamos muitas vezes o abrir. Eu própria, na intervenção com estas crianças, tenho-me apercebido, realmente eu uso estas palavras muitas vezes, não é? Às vezes, se calhar, nem temos noção. Não tinha noção, e não tinha noção. E, de facto, quando começamos a trabalhar, nós já percebemos disso. E a probabilidade da criança vir a adquirir é grande. Sim. Agora, no início, isto assusta os pais, quando nós damos o sistema de comunicação aos pais para trabalhar, mas só recuando um bocadinho, antes de nós darmos qualquer sistema aos pais, é importante respeitar a vontade dos pais. Muitas vezes os pais estão focados na fala. E para eles é quase um luto. Eu nunca digo aos pais, olha, a criança nunca vai falar, eu não sei. Mas eu acho que antes da fala vem a comunicação e há muita coisa que a criança precisa de manifestar cá para fora. Sim. E muitos deles fazem birras porque eles não têm capacidade de dizer, quero parar, estou cansado, olha, dói-me isto, dói-me aquilo, e isto tem que entrar nos sistemas de comunicação. Até há crianças que até falam, mas a nível emocional estão lá para baixo, que eles só conseguem dizer que não, querem parar através de uma birra. E isto tem que entrar no sistema. E quando eu faço o trabalho com os pais, eu tenho que explicar primeiro muito bem o que é a comunicação imitativa e alternativa, depois explicar como é que o sistema de comunicação está montado. Eu antes trabalhava muito os pictogramas de forma individual. E com as novas aprendizagens que tive, pictograma, se calhar o símbolo gráfico, os símbolos gráficos com imagens até desenhadas, porque eu tinha, o que eu aprendi foi... Se a criança não identifica fotografias, eu não vou introduzir no sistema uma imagem que não seja fotográfica, porque em termos de representação simbólica vem sempre primeiro a fotografia para então vir um símbolo. Mas as novas orientações que eu recebi, as novas formações, foi que não interessa se a criança discrimina aquela imagem ou não. A criança aprende pelo uso, como a nossa fala. A nossa fala é muito abstrata. A criança aprende de acordo com a intensidade que é dada pelo parceiro de comunicação. O bebê leva 12 meses e as palavras são muito abstratas, ele não as vê, mas depois percebe que dizer determinada palavra tem uma ação do outro lado. E depois também tem outra coisa, eu achava que devíamos ir um pictograma de cada vez, e agora as novas orientações são, vamos já introduzir um sistema, uma tabela, em que os símbolos ficam sempre colocados na mesma posição, como se fosse um teclado. Porquê?
Porque à medida que vamos introduzindo novas palavras, o facto de estarem na mesma posição facilita o acesso. Ok. E depois a criança aprende mais pelo padrão motor do que propriamente a discriminação do símbolo. Porquê? Porque ela aponta para aquele símbolo que está mais ou menos aqui e há um efeito a seguir, causa e efeito. A resposta do parceiro é que vai fazer com que o sistema seja validado e seja funcional. Portanto, não interessa. Eu, como terapeuta da fala, desenvolver um trabalho na sessão que depois não há uma continuidade. Porque isso, eu já disse aos pais, vocês podem ter a melhor terapeuta da fala do mundo. Se vocês, enquanto parceiros, não derem continuidade à escola, nós tentamos que a escola dê, mas é quase impossível porque a gente vê a realidade que a escola tem. E às vezes é preferível pararmos um bocadinho e se calhar ter mais disponibilidade de reuniões, porque às vezes quando eu começo a trabalhar com os pais, eu não exijo, desculpa a expressão, que se trabalhe muitas palavras. Primeiro, eu pergunto aos pais qual é a rotina ou qual é a brincadeira que vocês sentem bem com o vosso filho. Em que horas? Essa hora é-vos útil começarmos a fazer a comunicação, porque ninguém pode tirar tempo para trabalhar a comunicação. Isso não pode existir. A comunicação tem que fazer parte da rotina. Claro. Agora, eu não vou pedir aos pais que agora de repente comecem, nem aos pais, nem ninguém, nem nós terapeutas da fala, não é fácil começar a trabalhar a comunicação, porque não é natural, falar é natural. E requer um treino, e nós terapeutas também temos de nos permitir a falhar e a dizer, olha, eu estou a dar o melhor neste momento, eu sou muito exigente comigo. E agora aprendi que, ok, se eu cometer um erro, eu estou a dar o meu melhor agora, não, a seguir até posso vir a fazer mais. Por isso eu não vou pedir aos pais que sejam perfeitos, nem que eles próprios vão perceber qual é a rotina que faz mais sentido. E eu digo, ok, que palavras é que vocês acham? Eu explico sempre o que é que são as palavras essenciais, dou alguns exemplos e depois coloco neles o poder de decisão. Sim, tem que partir deles, exatamente. Tão bem e eles então dizem-me assim, eu acho que nesta atividade eu posso fazer mais, a palavra mais, o parar, e nós vamos encaixando ali, vamos definir, por exemplo, 4 palavras. E disse, ok, então durante 2 semanas mais ou menos vocês vão tentar experimentar em casa, mas antes de eles experimentarem com a criança, eles têm que experimentar primeiro com eles, porque um tablet implica saber como é que aquilo funciona, o saber ligar ou desligar, o colocar nos símbolos, o falar ao mesmo tempo, que nós chamamos de modelagem. Isso não é uma coisa natural. Eu digo sempre aos pais, vocês quando tiraram carta de condução não aprenderam a conduzir de um dia para o outro, não é? Hoje em dia vocês conduzem e se calhar até fazem outras coisas em modo piloto automático. Portanto, não se exijam a si próprios. Permitam-se a falhar, peguem no tablet, vão experimentando como é que funciona, até fazem... E depois eles também vêm-me a trabalhar. Sim, ok? E depois fazemos a prática guiada em que eles estão comigo. Eles é que trabalham com as crianças, não é? E eu estou a tentar ir fazendo, dando orientações e isso tudo. Claro que os pais também têm que estar dispostos a este papel, não é? Porque às vezes os pais sentem-se incomodados porque sentem-se observados e acham que vão falhar. Depois a criança vai fazer birras, vai se portar mal. E o que eu digo aos pais, a sessão de terapia da fala não é para ser perfeita, não é para a criança se portar bem. É para nós, em conjunto, definirmos as melhores estratégias para serem feitas em casa. Isto é uma coisa que deve ser feita nas escolas. Os profissionais, muitas vezes nós sugerimos tablets. O profissional não é obrigado a saber como é que funciona um tablet, nem a validar as funções comunicativas da criança, porque isso requer algum treino. Isso tem que ser uma coisa pensada em equipa. Eu acho que era giro, era as pessoas que estão com a criança me dizerem, por exemplo, a mim, que palavras é que acham que são úteis a ser trabalhadas naquele contexto. E além disso, como é que eu vou usar o sistema? Primeiro, eu não vou obrigar a criança a apontar. Eu posso dar um modelo, como nós fazemos com os bebés. Nós falamos com a criança e não estamos à espera que eles falem. O que acontece na comunicação aumentativa e alternativa é que nós atribuímos um sistema e as pessoas já querem que a criança fale no dia a seguir. Não acontece. Até pode haver casos que sejam mais rápidos do que outros, mas tem que haver o quê? Consistência, persistência. É um trabalho que exige isso.
exige muito isso, e às vezes falta um professor, às vezes falta não sei o quê, às vezes o tablet não vai para a escola, ou às vezes o tablet não tem bateria. Quantas oportunidades são perdidas aqui? Sem esta consistência não há. É como ir ao ginásio uma vez por semana e dar tudo naquele dia e nos outros dias não. Eu gostava de desenvolver umas coisas assim, mas por acaso temos que fazer o nosso trabalho, não é? E esta consistência é o que está a faltar. Porque as escolas estão a dar o seu melhor. Sim, Aliás, o treino de parceiros de comunicação não está a ser feito nas escolas. Eu há pouco tempo, numa apresentação, eu falei que estava a faltar isso, mas para isso tem que haver, as pessoas têm que pensar que temos que dar aos profissionais horário para isso. sim, sim. Se eu vou à escola, vamos imaginar, eu proponho ir à escola dar sugestões ou falar com a docente especializada. A docente especializada, quem diz a docente especializada diz outras pessoas da escola, tem que ter no horário um tempo para estar comigo. E eu também tenho que ter tempo para estar com essa pessoa. Mas sem este trabalho, não há uma comunicação consistente. A criança pode comunicar muito bem em casa até, mas depois, onde é que ela passa a maior parte do tempo? É nas escolas, não é? Sim. E as pessoas às vezes têm medo, e têm o direito de ter medo. Não foi fácil para mim aprender, eu também digo, não é fácil, usar a modelagem, porque a primeira coisa que eu tenho que dar, eu tenho que criar um foco compartilhado, eu tenho que criar uma atividade muito interessante para aquela criança. Depois tenho que estar atenta à criança, para quê? Para validar toda a comunicação dela. A criança às vezes está-me a fazer assim, quer qualquer coisa, e eu digo, tu queres, logo a seguir tenho que dar, porque a criança pode desregular. Sim. Isto é muito treino, e eu já cometi muitos erros. Eu assim, e agora eu exigi demasiado, a criança desregulou. Mas isto é uma aprendizagem. Sim, claro. Mas os profissionais têm que ser preparados para isso, porque existe uma série de hierarquia de dicas na modelagem que tem que ser treinada, e as pessoas têm que dar tempo para que isso aconteça. Agora, quem está nas escolas não tem só uma criança, tem várias. Andamos para cá e para lá, não há condições. Claro que as escolas, ninguém muda a escola de um dia para o outro, não é minha pretensão estar aqui a dizer mal. Não. Estou a alertar o que pode ser feito. Mas isso também é importante falar, Filipa, porque esta questão da inclusão tem que ser vista, se calhar, de outra perspectiva, não é? Exato. Porque incluir não é só colocar na sala. Exatamente. Incluir é criar condições para que aquela criança que precisa de uma atenção especial tenha efetivamente essa atenção. Exato. E em muitas escolas, nem sei se estou a dizer alguma asneira, mas talvez em todas, julgo que os profissionais da educação se debatem com muitas limitações. E nós colegas, os meus colegas terapeutas da fala, também têm essa vontade de estar com as pessoas, e muitos deles estão na intervenção precoce. Eles têm vários casos e várias famílias, e às vezes não se consegue. As pessoas, e acredito, toda a gente quer dar o seu melhor e está a dar o seu melhor, e se calhar a escola está a dar o melhor que pode, mas tem que ser repensado, porque a inclusão é a mesma coisa que convidá-la a ser, você é vegana e eu apresento-lhe um churrasco, mas você está comigo no jantar, fica a olhar para mim. Exatamente. É um exemplo. Mas é um excelente exemplo. Você está ali comigo, fica a olhar para o meu prato, mas está comigo, não é? E é o que está a acontecer. E acabamos por todos nós sofrer um bocadinho com isso. Todos nós, inclusive as famílias. Que as famílias, ninguém gosta, eu também sou mãe, ninguém gosta de chegar à escola de um filho e dizer, olha, ele portou-se mal, aconteceu isto, descambou assim, descambou. E eles, enquanto, é o que eu digo, se eles não tiverem comunicação, as birras, porque eles têm crise e têm birras, as birras vão intensificar cada vez mais. Eles podem ter comportamentos a seguir de agressão com os pares, com os adultos e com eles próprios. E é preciso dar voz a estes comportamentos. Nos sistemas de comunicação que eu tenho vindo a trabalhar, eu uso muito o parar, quando eu vejo que a criança... E o parar, às vezes, pode ter algo que regula as crianças sensorialmente. Claro que isso é importante também ser o terapeuta ocupacional a nos dizer. O parar, o sair. Porquê? Porque eles não conseguem transmitir essas informações, e se estiver lá, se a gente ensinar, eles acabam por aprender que aquela birra pode se transformar em algo simbólico para a comunicação. Porque ninguém gosta, nenhuma mãe gosta de ver o filho se atirar para o chão, vai a uma loja, está zangado, atira-se para o chão ou começa a fazer outro tipo. Mas se ensinarmos estas crianças, eles sentem que têm uma voz.
E quando eu digo validar no sistema, tu queres parar, não quer dizer que eu tenha que parar, mas estou a dar voz. Eu posso dizer, ok, tu queres parar, olha, se calhar vamos fazer isto e depois paramos, mas há uma explicação. Sim. Da mesma forma que eu gosto que alguém me explique, nós também temos que explicar a estas crianças. Se calhar vai ter que esperar um bocadinho, se calhar ouvir até que ponto se pode parar naquele momento ou não, mas implica dar voz, porque as crianças muitas vezes também usam não, as crianças pequenininhas usam não para tudo, não é? Sim. Estes meninos também têm direitos que não querem parar, que estão cansados, não me apetece, quero outra coisa também é importante lá ter, mas claro, cada caso é um caso, não é? O leque é tão diversificado, não é? E encontramos características tão diferentes que eu, por exemplo, na minha formação de base, em educação de infância, e não me lembro de falar de autismo. Ok, pois já em outras formações que fiz, sim. Mas, pronto, é uma realidade da nossa sociedade e precisamos de recursos para saber trabalhar. E é nisso que eu acho que é muito importante mesmo difundir, porque às vezes os pais até querem encontrar outros meios e não sabem que existe. E isso eu acho que é extremamente importante. Até mesmo conhecer a criança, as funções comunicativas que ela tem. Às vezes a criança olha, quer dizer qualquer coisa, vira a cara, quer dizer outra. Estas funções comunicativas também tem que ser o profissional que está na escola, por exemplo, comigo, nós os dois, a perceber a linha de base daquela criança. Muitas vezes são os professores que nos dizem, olha, sabe uma coisa, ele quando não quer uma coisa ele faz assim. Sim. Quando ele quer outra ele faz assim. Sim. Isto é extraordinário. O facto das pessoas já perceberem como é que a criança comunica, e isto até deveria constar uma sugestão que eu dou num dicionário de comunicação. Porquê? Quantos profissionais passam por estas crianças? Sim. E outra coisa que deveríamos fazer era manter, pelo menos isso, manter os profissionais, porque é um entra e sai de gente. Claro que a pessoa nova que vem ano letivo seguinte vai levar tempo a conhecer aquela criança, porque tem que ser tudo à base da sobreinterpretação. Não é a mesma coisa que a fala, porque há aquilo e há aquilo. A criança às vezes pode olhar para ali e querer dizer qualquer coisa, ou apontar, querer dizer outra. Claro que o profissional que vai... buscar também, conduzir o exatamente, adulto. Vai depender da interpretação desse profissional. Claro. E essa comunicação é a primeira que deve ser validada. A criança que me vira a cara, o que é que ela me diz? Tu farta disto. Ok. E eu aí posso dizer, ok, queres parar? Então vamos fazer outra coisa, se eu achar que deve fazer. Sim. Mas eu tenho que estar constantemente a usar a comunicação associada à validação dos comportamentos que a criança tem. Isto requer tempo, porque não se pode exigir que uma pessoa que começou a trabalhar com uma criança tenha conhecimento disto e que leva tempo a conhecer e a ser cativante. Às vezes o mais difícil é a gente ser extraordinariamente cativantes com estes meninos, não é? Nem toda a gente tem pachorra, desculpa a expressão, de estar a rebolar no chão, porque a criança até acha piada a rebolar no chão. Mas se não formos um bocadinho ao encontro deles, será que somos assim tão cativantes? É que se a gente não for cativante, eles não querem saber de comunicar connosco, porque implica relação, porque a criança não comunica sozinha, não é? E às vezes o difícil é às vezes nós chegarmos a eles, às vezes até pais não sabem o que é que o filho gosta. E às vezes é importante, eu gosto de fazer essa articulação com o contexto, com a parte de casa, eu digo aos pais, sejam fascinantes, deixem as cores, deixem outras coisas que se calhar pode não interessar o vosso filho. Não quer dizer que quando estou a brincar com uma bola, não possa dizer o nome da cor, mas não vou exigir isso à criança naquele momento, porque depois eles aprendem. Eu acho que há outras coisas há outras que têm que ver na base. Muitas vezes a comunicação entra mais na parte da cognição, não é? Mas primeiro tem que entrar, a base da pirâmide é a parte emocional e a parte sensorial. A criança está disponível para aprender? Sim. Porque eles muitas vezes, se a gente os imitar, eles olham logo para nós. Eles dizem assim, epá, esta até faz uma coisa parecida comigo. E é por aí. Depois o contacto ocular começa a aumentar de frequência, depois vem a parte da atenção conjunta, que eles estão a olhar para o objeto e estão a olhar para o adulto. Isto é fantástico. E ver estas evoluções
É muito bom. E nós, terapeutas da fala, temos que também estar sempre a falar com os pais. Que é o validar pequenas conquistas. Parece pequenas, mas sem elas não se consegue fazer o resto. E estar sempre a ver o copo meio cheio, porque estes pais estão a sofrer imenso. Há pais que estão a esgotar tanto dinheiro em terapias, além do dinheiro é o horário, aquelas rotinas completamente. E depois muitas das crianças não dormem bem de noite, eles são os pais que não dormem bem. E se a gente não der este bocadinho, este copo meio cheio, olha, está a ver, ele acabou de olhar para... São pequenas conquistas diárias e nós temos que validar muito isso com os pais para eles não desistirem, porque é muito fácil. Chega um ponto que os pais estão cansados. Esta semana, por acaso, aconteceu-me um pai dizer assim, não vou conseguir, eu não vou ser capaz, isto é muito para mim. Na introdução da comunicação em casa, eu disse, olha, pode não ser um momento ideal e o pai pode estar cansado e tem esse direito, mas não desista do seu filho. Neste momento, ele precisa ter uma voz. Mas ele percebe tudo, não era preciso... Pois, uma coisa é a criança perceber e saber o que é que ele quer. Nós não podemos estar constantemente no aqui e agora. Porque assim, há crianças que... É isto que eu quero alertar também. Uma criança que só pede ou rejeita, nós não comunicamos só para pedir e rejeitar. Nós comunicamos para ter uma conversa, para iniciar uma conversa, para fazer um comentário. Olha, não gosto disto, isto não fica bem, quero outra coisa. Não é só... Temos que pensar, crianças até que vão para um primeiro ano, que não pode-se pedir e rejeitar. Não. Há muitas funções. Pensem. As funções comunicativas nós adultos temos diariamente. Nós gostamos de chegar ao pé de alguém, de fazer uma conversa. Nós gostamos de dar uma opinião. Nós gostamos de fazer uma pergunta. Às vezes nós nem sequer queremos falar. As crianças também há momentos, também não querem falar. Não estão cansadas, ou estão no momento delas e têm tudo. Mas temos que pensar que funções comunicativas é que aquela criança tem. Não é só pedir, nem pode ser só rejeitar. Há mais para além disto. E temos que ver isto também a longo prazo, não é só prazo. No imediato. Exatamente. O que é que eu vou esperar também no futuro, não Exatamente. É torná-lo o mais autónomo possível. Qual é a mãe que não gosta que o filho relate o que é que fez durante o dia? Claro. Não é? Muitos deles não têm essa informação. E a criança até pode ter vontade, até pode ter as competências, mas tem que haver um meio para a criança expressar o que é que fez durante... Nós temos que dar essas alternativas às crianças. Eu acho que é uma dor. Não saber, olha, hoje um amigo magoou-me na escola, se não for o adulto, e há muitas coisas que passam ao lado dos adultos, não é? Sim. É uma dor. E a criança ter uma dor e o pai não sabe onde é, se é na cabeça. E a comunicação aumentativa e alternativa pode ajudar. Agora, a comunicação aumentativa para funcionar tem que ser consistente, tem que ser diariamente, tem que ser um trabalho de equipa. Não há outra maneira para termos os resultados que queremos. Quando nós conversamos a primeira vez, Filipe, depois eu dizia-lhe formação para os profissionais que estão com estas crianças. Se não for usado, por exemplo, o tablet, pode ser usado uma tabela. Exatamente. Ok. Pode ser uma tabela impressa, porque eu acho que temos que dar à criança o acesso a duas coisas. Claro que antes de introduzirmos uma tabela ou um tablet, isto requer um trabalho de equipa antes para fazer uma avaliação, porque requer muito o acesso motor da criança, o visual e o motor, e às vezes a criança pode ter problemas de visão. Lá está, não é só o terapeuta da fala que nem pode ser o terapeuta da fala só responsável por isso, até mesmo um TO, porque a criança pode, sensorialmente, aquele tipo de cores pode ser uma sobrecarga e isso tem que ser tudo pensado. Mas eu normalmente aconselho sempre a ter duas coisas disponíveis, porque muitas vezes o tablet fica sem bateria, ou fica em casa, e às vezes acontece, estamos numa brincadeira de rebolar no chão, por exemplo, o tablet não é o mais viável, pode partir e se calhar ter a tabela e podemos usar essa... Mas lá está, é um trabalho de equipa a pensar nas condições melhores para fazermos esse trabalho. Agora, quanto à formação de profissionais, assim, esta parte que me fascina mais é estar na retaguarda. Eu vou iniciar agora um trabalho online em que eu prevejo fazer um treino de parceiros de comunicação às famílias, mas também
está uma porta aberta para eu também trabalhar com os profissionais, se calhar em regime de mentorias, consultorias, que é uma coisa que eu adoro fazer e que pode sempre fazer qualquer diferença, agilizar o que é um processo que dá para pôr as mãos na cabeça, se calhar agilizar este processo das pessoas também, não exigirem demasiado delas, porque eu acho que há muito boa gente que quer dar o máximo com estes meninos, mas se calhar começar com pequenas coisas. Às vezes o que é difícil é definir o que é que são. O pequeno. Sim, o que é que são essas pequenas coisas. E se calhar pode ajudar as pessoas a começarem aos bocadinhos, sem exigir demasiado. Quem diz, pode-se também dizer colegas da área que queiram aprender mais, porque assim, eu há muitas áreas, apesar de ser terapeuta da fala, áreas que eu não domino. Há outras que acho que realmente não é a minha praia, e definir isso como... Mas eu acho que posso dar algum contributo nesse sentido. Sem dúvida, Filipa. Por isso é que está cá hoje, por isso é que a convidamos, porque quando ouvimos falar, isto é importante, dar voz a esta ferramenta, a torná-la mais acessível a todos. E olha, admiro imenso, Filipa, mesmo o trabalho que a Filipa está fazendo. Obrigada. Deixe-nos aqui também onde é que podemos encontrá-la, onde é que os pais se quiserem contactar. Eu neste momento estou a trabalhar em duas clínicas, na clínica de terapia da fala Joana Araújo, na clínica das Madalenas e na clínica de médica de Machique. Vou iniciar um trabalho online, a minha página do Instagram está ainda a sofrer alterações. Gostava de já ter isso tudo aqui feito hoje, não é? Mas é como vos digo, não, mais vale feito que perfeito. Está a ser um processo mas já tem um nome? Tenho a terapeuta da fala, Filipa Narciso. O que está previsto vamos alterar, porque eu vou-vos dizer, há uns tempos atrás eu estava muito vincada para capacitar professores noutra área, que é a leitura escrita. Mas houve uma sessão que eu tive com o menino que emocionei-me bastante. Porque eu comecei a usar as ferramentas que eu aprendi. E muitas vezes a gente diz, não, o autismo não é para mim, não estou para aí virada porque isto dá muito trabalho e é muito difícil. E nesse dia, ver a criança olhar para mim, a comunicar que queria mais e ter intenção comunicativa fascinou-me e fiquei emocionada, como vocês veem agora que eu estou emocionada, e ver a mãe no fim dizer, porque é muito gratificante também estas conquistas. E eu disse, ok. Falei com a minha mentora e disse, olha, o trabalho que eu tinha pensado fazer, porque eu sempre tive este fascínio por treinar parceiros de comunicação. Mas é um mundo que é difícil, muito difícil. E nós também, nós profissionais somos muito exigentes. Estamos constantemente a achar, não, eu não sei isto, eu não sou boa nisto, eu preciso saber mais, até que há uma altura, como a minha formadora diz, o pouco que você sabe pode ser um milagre para alguém. E nesse dia disse, não, é isto que eu quero fazer. Porque eu achava que não estava preparada para desenvolver esse treino de parceiros de comunicação, achava que tinha que saber mais. Eu em 2 meses tirei 4 cursos, foi muito desgastante, mas ao mesmo tempo foi muito gratificante e depois eu acho que estou no momento certo, porque assim, deixei de querer ser perfeccionista, e é um alerta que eu dou a todos os profissionais, não queiram ser perfeccionistas, façam um bocadinho. Porque o pouquinho que a gente faz todos os dias é um milagre na vida de alguém. E eu vi esse milagre pequeno, pode ser uma coisa pequena, ele pediu mais, mas é uma conquista. É uma conquista tão bonita, tão bonita. E ver a família, nós vibramos todos juntos, porque isto acaba por nos dar tanto. E por isso é que a minha página está em construção, mas é um trabalho que eu vou amar. Tem que vir de cá dentro. Acima de tudo, é amar o que vamos fazer. E também vou ter que preparar-me durante algum tempo para falhar. Porque todos nós queremos ser o máximo, queremos dar o nosso melhor. E acredito que sim, mas a gente falha muitas vezes e vai falhar muitas vezes. E vou falhar como terapeuta da fala imensas vezes. Mas se trabalharmos em equipa, e eu aprendo com muitos pais também e com muitos profissionais. E quando digo que quero...
orientar profissionais, eu também quero aprender com eles, porque várias pessoas a pensar no mesmo conteúdo só nos enriquece. Sim, sem não é? dúvida. Mas acho que é um trabalho que me vai encher o coração e a alma. Já enche, Sim, e isso nota-se no brilho sim. do olhar. Filipa, foi um prazer tê-la Muito cá obrigada. mesmo, muito Coração obrigada. cheio. Vou de coração cheio. Nós deixamos aqui este apontamento que eu acho que pode fazer a diferença em muitas vidas, nomeadamente na família, e sobretudo nestas crianças que vivem num mundo onde não há palavra e têm que se comunicar, têm que comunicar de outra forma. E aqui está uma possibilidade imensa. Eu acho que é um trabalho mesmo muito rico. Então, um beijinho a todos vós e até uma próxima. Obrigada.